Boa noite a todos, olá pessoal. Já vamos começar aqui gravando a nossa live de hoje. Vou esperar a Roberta chegar para a gente poder começar o nosso bate-papo sobre monotonia na cozinha. A gente vai falar como deixar a nossa alimentação do dia a dia mais diversificada, gostosa, né? Vou adicionar aqui a Roberta. Esperar. Aí. Rô. Aí. Oi, Tudo bem com você? tudo bem, Lu? E com você? Tudo ótimo. Que bom te receber aqui novamente, né? Vamos começar a conversar. Boa noite, Beth. Que bom. Boa O pessoal noite, meu vai, amor. o pessoal vai Eu entrando, não, né? E a gente vai deixar a nossa conversa gravada. Fala. não tô conseguindo te ver. Não, não estou Não, aparecendo aí para você? não. Ué, Ué, Rô. deixa, Não sei se a gente sai e começa de novo. deixa eu ver aqui se tem algum. Mas não tem nenhuma configuração assim, eu só não tô te vendo, tá? Eu tô embaixo, mas em cima tá Tá todo pretinho. escuro? O pessoal tá Tá, mas deixa eu vendo? ver aqui se. Alguém fala aí se tá vendo? Tá vendo nós É, duas? Se é. tiver tudo bem. Ah, Ah, então, a Dani falou que tá vendo as duas. ah, Vamos seguir assim, às vezes é algum probleminha aqui, já já aparece. tá bom, combinado. Rô, primeiro quero te agradecer, né? Lembrando que você foi a minha primeira convidada lá na época da pandemia, né? Que a gente foi falar Isso, sobre comida, né, Rô? Você isso, sempre, você isso. sempre participando aqui e contribuindo com seu conhecimento maravilhoso. Obrigada, Lu. É sempre um prazer poder contribuir de alguma forma para falar de uma coisa que eu amo tanto, né? Que é Pois comida. é. Pois é, e você sabe que eu tenho super admiração, né? Porque eu fico pensando assim, em vocês que gostam, né? Que são chefes, que cozinham, que são cozinheiros, o quanto existe realmente esse amor pela comida, porque não é só, né, fazer uma comida diferente, gostosa, no final de semana a gente até vai lá e cozinha, e tal, mas esse desafio, né? E vocês vão com esse prazer enorme para a cozinha e todos os dias, né? E esse é o desafio que eu te dei para a gente discutir hoje. Exatamente. É um desafio e eu vejo que hoje em dia, por conta realmente da correria do dia a dia, dos afazeres, né? Que hoje em dia a gente se vira nos 30 para fazer tantas coisas assim. E eu percebo que cada vez mais as pessoas estão ficando sem tempo. Então, ter tempo para cozinhar é um privilégio de forma profissional, não, a gente sabe disso, né? Mas realmente a questão da profissão, mas de forma diária em casa é um desafio. E quem consegue ter esse tempo é um privilégio. Então, vamos tentar aí fortalecer para todo mundo, tentar ajudar quem precisa, porque realmente É, é importante e faz falta. é verdade, Rô. E assim, antes da gente começar, eu queria colocar aqui, né, a importância, e você trabalha, né, agora, além de trabalhar com comida, é estudante de nutrição, e a gente sempre fala aqui, né, comportamento alimentar, o quanto isso é importante, o quanto ter prazer com a comida é sim importante, e a gente sabe que até para que a gente possa manter uma alimentação mais saudável ao longo da semana, né, respeitando os nutrientes, é importante sim a gente ter uma comida super gostosa, que a gente não fique enjoado, não é verdade? Sim, É. sim. E Manter aí, essa boa relação com a comida é muito importante. e aí eu já queria te fazer a primeira pergunta, que é assim, é realmente fácil deixar a comida do dia a dia mais saborosa? Olha, eu acredito que é uma questão muito pessoal, uma questão muito de paladar, mas dá para fazer.
É um desafio, mas dá para fazer. É uma questão realmente de tentativa e erro. Muitas vezes a gente faz uma vez e não consegue, mas depois de um tempo tentando, acredito que a pessoa vai conseguir. Uhum. Você, então, está falando que, assim, é muito também, você vai dar algumas dicas pra gente, mas é muito também daquilo que agrada, né? O paladar de cada um. Isso. Então, é testar as misturinhas. Isso, com certeza, tem que tentar. Não adianta fazer uma vez e não deu certo e desistir, porque até na cozinha profissional existe muito de tentativa e erro, né? Uma pessoa que cozinha em eventos, uma pessoa que cozinha em restaurante ou faz um personal chefe ali, ela faz muitos testes antes de conseguir montar um prato ou fazer uma reprodução de um prato de outra pessoa, enfim. Tudo é tentativa e Uhum. erro. Tá. E me fala uma coisa, para a gente já começar, eu queria saber de você o seguinte: o que que não pode faltar nessa cozinha diária aí, que é um segredinho e que pode ajudar a gente a, por mais que testar os paladares, mas assim, olha, isso daqui ajuda muito a gente a ter uma alimentação mais gostosa. Olha, na minha concepção, o que não pode faltar para a gente ter uma a produção, né, de um prato mais gostoso são os temperos frescos. Eu realmente sou muito apaixonada pelos temperos frescos. Cebolinha, Uhum. salsinha, manjericão, coentro, mas isso é muito pessoal. Agora, dos mais comuns, dos secos, eu acredito que o orégano e a pimenta do reino são os que não podem faltar. Ótimo, que bom. Eu acho que eu estou no caminho aí, né? Certo. Né? Super desafio também essa questão, né, você falou sobre os temperos frescos, né? Realmente faz uma diferença bem grande assim na cozinha. Mas aí eu vou falar aqui da minha dificuldade, que é a conservação disso, né? Depois a gente compra aquele chumaço de hortelã cheiroso, maravilhoso. E depois, para a gente poder conservar isso, a gente não come, assim, eu pelo menos não tenho o hábito de comer tanta coisa com hortelã, né? E aí não Uhum. está dentro do nosso script inicial, mas se você depois pudesse dar algumas dicas assim para a gente sobre, o que que a gente faz quando a gente compra tempero fresco, como que a gente pode ter um bom aproveitamento disso, que você vai falar sobre depois desperdício, né, e aproveitamento do alimento. Isso, isso. Com relação aos temperos frescos, o que eu acho mais fácil de se fazer para conservar é o congelamento deles. Existem algumas formas. Se forem temperos frescos para fazer comida, por exemplo, congelar em forminhas de gelo com um pouquinho de azeite, aí na hora que vai usar é só jogar ele ali, que ele incorpora na comida e ele realmente. Folha, mas folhinha? Isso, sim. Por exemplo, Com água e azeite na forminha? não, só o azeite e o tempero. Por exemplo, Ah, ervas frescas do tipo coentro, cebolinha e é, coentro e cebolinha só, para fazer um peixe grelhado, por exemplo. Você pode ah, picar bem picadinho, colocar um punhadinho em cima de cada, dentro de cada espacinho da forminha de gelo. Tem umas forminhas de gelo hoje em dia de silicone que elas têm uns espacinhos menores, né? Para fazer aqueles gelos ah, menorzinhos. E tá. aí você coloca um pouquinho de azeite até cobrir e congela. Depois de congelado, inclusive, você pode desenformar e colocar dentro de saquinho, vão ficar cubinhos. E na hora que você estiver fazendo o peixe, para finalizar, você joga por cima e ele derrete ali o azeitinho com o coentro e a cebolinha, fica ótimo. Porque eu não conversei com você antes, né, meu amor, sobre isso. Dá para fazer também com água, com a hortelã, para fazer chá, para fazer sucos. Gente, vocês estão anotando? Eu estou anotando aqui, né? O azeite com tempero para a gente congelar. Achei ótima essa ideia, né? Porque realmente, às vezes a gente compra manjericão, eu adoro manjericão, mas é uma coisa que você coloca na comida e de repente fica lá, você tenta usar e não consegue. O manjericão também dá Dá para com fazer azeite? também
com azeite. Eu gosto de fazer o manjericão mais com manteiga. Eu faço ele com manteiga, em cubinhos menorzinhos, para colocar no macarrão, no molho do macarrão, para colocar até num filezinho grelhado, também fica muito bom e conserva muito bem. Ai, que ótimo. Então, o manjericão você faz ele com a manteiga. Eu gosto de fazer ele com a manteiga. E fica até legal Tá. misturar ali um pouquinho de, por exemplo, orégano, ou uma folhinha. Tem esses temperinhos de ervas finas, né? Que o pessoal coloca, vende em saquinho, que já vem picadinho, alecrim, várias ervinhas todas misturadinhas. Dá para misturar também com o manjericão fresco na manteiguinha e congelar em cubinhos pequenininhos. Amei também. Adoro. Adorei. Sim, Muito fica bom, ótimo. Rô, adorei. Fica ótimo, né? Fica muito. Nossa, eu fico imaginando assim, fica muito mais fácil a gente variar, né? Eu vou Sim. te perguntar também sobre essas combinações que você já foi falando algumas pra gente aí, né? Sobre o Uhum. temperinho com o peixe, o azeite, né? O manjericão e Isso. tudo mais. Fala. Isso. Para congelar, essas combinações ficam bem legais, tipo o frango grelhado ou o peixe grelhado com as ervas finas e o manjericão. Só o manjericão com Hum, orégano para o macarrão, também fica para o molho de macarrão, né? Também fica bem legal. Para o peixe também dá para fazer, quem gosta de coentro, né? Dá para fazer de cebolinha e coentro. uhum. Que mais? Dos secos que eu costumo. Mas como eu falei, gente, tudo é tentativa e erro. Mas dos secos que eu costumo Tá. temperar antes de fazer, para carnes eu gosto muito de chimichurri, cominho, Adoro. Uhum. Adoro também. Uhum. cravo, cravo em pó também fica muito bom, deixa mais amadeirado. As Mas pimentas aí todas. o cravo, por exemplo, que sugestão que você daria para a gente deixar colocar cravo em que combinação? Assim, carne vermelha? Carne Que você. vermelha. Aham. Carne vermelha. Esses que eu tô falando são os que normalmente eu uso para carne vermelha, principalmente de panela, né? Para as carnes cozidas que realmente ficam melhores. O tomilho, as pápricas, todas elas, tanto defumada quanto doce, elas ficam boas em carnes de panela. O cravo também, né? Fica muito bom. E o Hum, chimichurri eu gosto bastante, mais até em grelhados do que cozidas. As carnes vermelhas. entendi. Tem um Tá. tempero que eu conheci recentemente que eu me apaixonei, que é o zatar, que é um tempero árabe, que ele Ah, tem as pimentas árabes e ele tem um cheiro, um sabor bem amadeirado por conta dessas pimentas, e ele também tem gergelim. É muito gostoso e ele fica bom com qualquer carne, mas com as carnes vermelhas ele realmente dá um toque especial. tá. Zatar também com carne branca, assim? É. O zatar eu gosto com todas, mas com a carne vermelha, por ele ter esse toque mais amadeirado, das pimentas árabes terem, né, essa questão um pouco mais amadeiradas, aí só fica de Hum, olho para juntar o cravo com o zatar. Aí ou é um ou é outro, porque aí senão vai ficar tudo muito hum, amadeirado, né? Mas entendi. tanto um Tá, quanto o outro, na carne vermelha, realmente fica muito bom. Para os tá. frangos e peixes, eu prefiro mais como lemon pepper, que já é um temperinho de limão com pimenta preta, né? Pimenta do Hum, reino. O uhum. curry, a cúrcuma, alecrim. Não, alecrim eu gosto mais do porco, mas no peixe e no frango, tomilho. E limão. Gosto bastante de temperar peixe e frango com limão. Ah, eu também adoro. Um limão no frango, principalmente, né? No peixe. Eu lembro, você tá falando do frango, eu lembro sempre de uma história muito engraçada. Eu adoro assistir Cozinha Prática da Rita Lobo, né? Adoro. Não estou fazendo nada, eu vou lá e assisto. E ela sempre traz algumas coisas assim. E aí eu lembro de um episódio que eu assisti e ela falou que as pessoas perguntam para ela como que eu posso fazer um frango sem gosto de frango, né? Não tem jeito, né, Rô? Mas dá Não, pra não gente tem jeito. incrementar um sabor mais gostoso. Eu acho que o limão traz esse sabor, né, pro frango, assim, que é bem gostoso, né?
Sim, com certeza. O limão, ele realmente deixa com um aspecto mais refrescante, né? Digamos assim. Realmente fica muito bom. Uhum. Aham. Já com a carne de E, porco, eu uso bastante temperos semelhantes com o frango e o peixe. A única diferença é que eu gosto de temperar ao invés do limão, que muita gente conhece, né? O limão com a carne de porco, eu prefiro a laranja. ah, é? É? E por quê, Rô? É uma questão de paladar mesmo ou tem uma explicação, assim? Para mim, ela traz uma certa caramelização que combina muito com a carne de porco. Então, eu tenho feito muito, por exemplo, filé mignon de porco ou picanha de porco, que são duas carnes fenomenais e são baratas, são muito boas, com pouca gordura. A picanha com um pouco mais de gordura, mas o filé mignon com bem pouquinha gordura. E quando você tempera com a laranja na hora de grelhar, ele traz uma caramelização própria da laranja, né? Do açúcar da Uhum. laranja e que fica realmente muito saboroso. Fica muito saborosa, né, a Aham, caramelização. a carne. Então, assim, você já falou sobre essas combinações, né? E quem perdeu vai depois voltar ao vídeo que vai ficar gravado e vai anotar lá, né? As Isso. combinações que a Rô sugeriu, né? Mas em termos de temperos, de uma maneira geral, você falou de vários aí que a gente pode ter super fácil à mão, né? No dia a dia. Sem Isso. contar da cebola e do alho, né? Que assim não pode faltar nunca, né, Rô? Isso Não. já, por mais que seja mais tradicional, mas dá um super sabor, né? Sim, com certeza, dá um super sabor em todos aí. Aí tem algumas combinações que também podem ser legais, como o frango e a carne finalizar com uma cebola picadinha, porque aí ela traz um pouco aí do caramelizado também que a cebola tem, né? Do açúcar próprio da cebola. Todas elas ficam super combinam com o alho, tanto inteiro quanto grelhado. Carnes assadas, por exemplo, assar com o alho inteiro, que aí no final ele fica bem molinho, né? Fica parecendo um creme. Fica uma ótima Uhum. combinação. Fica muito bom com todos, fica muito bom com todas essas carnes. Legal. E Rô, agora eu quero te fazer uma outra pergunta. E Sim. legumes, né? Porque assim, não pode faltar um legume saboroso, né? E aí a gente também queria falar sobre temperos para saladas, porque geralmente o pessoal fala, nossa, eu enjoo fácil. Então, assim, um alhozinho, por exemplo, num repolho assado, dá um sabor diferente, né? Uma Dá. manteiga em alguns legumes, assim. Dá para usar também esses temperos secos? Como que é? Dá para usar todos os temperos secos também, com a mesma combinação que você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer um legumes grelhado para combinar com um filé de frango, tentar usar mais ou menos a mesma combinação de temperos, que é para não nenhum roubar a cena do outro, né? Na Ah, verdade, eles se complementarem ali, fica realmente melhor. Agora, o que pode ser feito, que eu acho que é de senso comum, né? Que as pessoas ah, normalmente compram os legumes e depois meio que vão esquecendo ali de usar, eles vão ficando guardadinhos na geladeira. Então, uma dica muito boa é ou assar todos de uma vez e ir guardando em potinhos para deixar na geladeira, ou então cozinhá-los também todos de uma vez e deixando em potinhos para consumi-los. E na hora de consumir, fazer o tempero. Então, você tem lá um tá. potinho, por exemplo, com cenoura e abobrinha e cebolas cozidas. Aí, na hora de comer, quer comer frio com uma salada de folhas? Aí ali é só temperar com sal, um orégano, um pouquinho de azeite, um alho daquele desidratado ou fritinho e Tá. comer com a salada fria. Ou então grelhar ali um alho com um pouquinho de azeite, colocar para esquentar e aí temperar com uma cúrcuma ou então com um pouquinho de alecrim. Pode colocar umas gotinhas de limão mesmo na salada quente, também fica muito, muito boa também. Porque aí pelo menos não fica naquela de, vou ter que fazer agora, e aí dá preguiça e não fazer. Se já tiver tudo cozidinho ali, na hora você Ótimo. só tempera de acordo com o prato que você vai servir, né? Uhum. E Ô, outra Rô, dica também, você...
Você Fala. falou, pera só um pouquinho, você falou, eu adorei essa ideia de cozinhar todos os alimentos e depois você colocar o tempero. E aí Isso. a gente reserva na geladeira, ou tem que congelar esses alimentos, assim. Dá para uma semana, por exemplo, você faz para uma semana, dá para deixar num pote hermético ou em alguma coisa Tá. bem vedada, na geladeira mesmo. Isso. Dá para deixar na geladeira, uma média aí de 7 dias, porque assim, tem alguns legumes que para congelar, eles têm processos diferentes. Então não adianta você Ah, cozinhar bastante e congelar tudo de uma vez, porque aí na hora de descongelar um vai ficar bom e outro não, né? O tá. mais famoso aí, conhecido, que fica legal é o brócolis e a couve, que são processos bem semelhantes, que só de colocar na água fervendo, já colocar no gelo e deixar escorrer bem e congelar. Esse acho que é o mais conhecido Uhum. e esse fica muito bom mesmo. Mas a abobrinha, por exemplo, já fica um pouco mais complicado congelar, porque não é o mesmo processo. Então eu prefiro, eu acho, né, que se aproveita muito mais, fazer mais ou menos aí por uma semana, porque uma semana eles todos cozidos sem tempero, guardadinho com um potinho bem fechado, e aí abrir um de cada vez, ou se for colocar um pote maior, que ele tem uma boa vedação, ele dura Aham. tranquilamente e dá para ir fazendo aos poucos. Ai, que ótimo, adorei essa ideia. Eu não tinha pensado nisso e realmente, uma vez eu cozinhei batata e foi um desastre, né? Porque depois, a hora que eu fui tirar, ela ficou cheia de água, ficou horrível e no Isso. final das contas não ajudou realmente o processo, né? Porque não ficou saborosa, né? Sim, Muito sim. bom, O achei. purê, a da batata, o purê fica legal, tá? Se alguém Tá quiser fazer bastante congelado. purê Tá. e se congelar ele em potinhos e na hora de tirar só volta na panela para dar uma boa mexida e tal, às vezes acrescentar mais um pouquinho de leite ou uma colherzinha pequenininha de manteiga, dá e fica super legal. O ruim é só a Bacana. batata inteira mesmo que ela junta água. Uhum. Gente, vamos aproveitar a Rô aqui. Quem tiver alguma pergunta, né, pode colocar, que ela vai ajudar a gente a solucionar esses problemas, né? Dá até tempo hoje, depois da live, de fazer uma misturinha rápida, não dá, E Rô? isso, não, com certeza. Nossa, com certeza dá. Deixa eu falar da salada, alguns Fala. temperos alternativos para salada que dá para fazer e deixar na geladeira também. Porque aí às vezes também tem a questão de, mas aí eu vou ter que temperar. Não, tem alguns temperos que dão para Aham. fazer na hora, mas dá para fazer e deixar em potinhos de vidro também, que ficam muito bons, que são o de iogurte com limão e orégano. Ai, Então, mais adoro. ou menos Aham. metade assim de um copinho de iogurte com um limão e um pouco de orégano. É só deixar ele num potinho com vidro na hora que for usar, regar a salada, fica muito bom. Aquele molho de hummus que a gente faz, o patê de hummus, né, que é um patê árabe, Ah, ele, se você fizer ele um pouquinho mais molinho, como se fosse tá, um creminho mais entendi. molinho, ele também dura mais ou menos 7 dias na geladeira e dá para temperar a salada, e acrescenta um pouquinho Aí mais de põe gergelim mais inteiro. azeite, Rô. Põe mais Eu azeite, ponho, né, para ele ficar mais eu ponho um molinho. pouquinho, isso, eu ponho um pouquinho mais de azeite e de água mesmo, água filtrada. Ah, Pode colocar um tá. pouquinho mais, ele fica um pouco mais molinho e para temperar a salada fica ótimo. Tá. Rô, Shoyu com continua aí. Peraí limão, que eu. Continua aí. Eu vou sair rapidinho, mas já volto. Peraí. tá. Continua. O shoyu com limão e cebolinha bem picadinha também fica muito agradável. Para quem gosta de algo mais ardidinho, colocar um pouquinho de raiz forte fica muito bom também. O maracujá com mostarda e mel, esse aí é bem Nunca legal e dá para experimentei. consumir. Não, nossa, o legal dele, que aí é um gosto particular, é que ele dá, mesmo frio, ele dá para comer com grelhados. Então, um peixe grelhado e uma salada, tanto em cima do peixe quanto em cima da salada, ele fica muito bom. E só Não a é mostarda e mel maracujá, também. mostarda, maracujá, mostarda e mel, os três juntos? Isso, maracujá, mostarda e mel. Ele Legal. fica Muito bom. muito legal para comer até com algum grelhadinho e a salada fica muito bom também. E a própria mostarda e mel, né, que hoje em dia até tem a mostarda e mel pronta já, de algumas marcas que são boas, né, tem uma boa qualidade, mas também Aham. dá para fazer em casa se tiver a mostarda e o mel, a mostarda de sua preferência, enfim. Dá para fazer também. Uhum.
Tá, Essas são ótimo, algumas né? dicas que dá para Super deixar dica, pronta na geladeira. super dicas, né? Que dá para aproveitar e assim, e realmente funciona muito. Às vezes eu faço, sim, esses molinhos de salada, porque ajuda a dar um gostinho diferente e é super prático, porque aí você já vai lavando ali ou já deixa lavada a salada, né? E aí você está dando várias dicas também de muita praticidade, né? Eu Sim, adorei a sim, ideia com dos certeza. legumes, né? Enfim, dá para a gente gastar um tempinho, assim, que não é um tempão na cozinha. E eu acho que isso entra Uhum. muito dentro daquilo que a gente sempre fala, né, Rô, em termos de mudança de comportamento alimentar, para quem quer comer melhor, né, com mais uma rotina melhor, é realmente ter o planejamento, não tem jeito, né? O Sim, planejamento com ajuda certeza. demais, né? Com certeza. Se que realmente no dia a dia fica difícil, mas se a pessoa conseguir, pelo menos uma vez por semana, tirar umas 2 horinhas para fazer algumas coisas que são práticas e deixar na geladeira, com certeza ela vai ter alguns dias aí de alívio, para na hora que ela tiver que fazer, ela não ter preguiça, né? E ir lá no aplicativo, ou então, enfim, acabar comendo alguma outra coisa, né? Se deixar levar pela situação. Muito bom. Rô, agora eu quero que você me fale sobre aquela coisa maravilhosa, né? Que você falou, olha, eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu achei a ideia incrível, que é falar sobre aproveitamento de alimentos, né? E desperdício, o quanto que a gente pode transformar a comida que a gente tem em casa numa outra comida também, né? Sim. E economizar, né? Tempo, dinheiro e alimento, que é tão importante. Hoje os dados, né, sobre vulnerabilidade alimentar e desperdício Lu, são assustadores, né? Eu, na verdade, já tenho alguns anos que eu estudo sobre isso, porque fui entusiasta mesmo antes de estudar nutrição, mesmo antes né, enquanto eu só realmente cozinhava, porque os dados são muito alarmantes, né? Quando a gente pensa nas diferenças que a gente tem hoje no mundo, é muito assustador você saber que em 2 anos o Brasil teve um aumento, né, de vulnerabilidade alimentar tão grande. E hoje a gente beira aí aos 21 milhões de pessoas em vulnerabilidade alimentar. E o Muita desperdício, coisa. tá ali, né? São 27 milhões de toneladas desperdiçadas no Nossa, Brasil. muita Realmente o Brasil, ele coisa. tá, sim, hoje ele está em 10ª posição no ranking de desperdício, de maior desperdício mundial. Então é realmente Nossa, muito triste ver muito. isso, né? E óbvio que a gente não está aqui para julgar e nem dizer que aquela maçã que está ali, né, na sua fruteira que você não comeu, é tudo isso. Mas se a gente pode ajudar de alguma forma, é interessante então que a gente faça, né? Algumas dicas muito importantes para isso tentar consumir alimentos mais das safras do mês. Hoje em dia é fácil a gente dar um Google aí e ver quais são os Ah, legumes e verduras que são daquele mês. Apesar do ano todo a gente ter a maioria dos alimentos à disposição nos mercados hoje em dia, alguns eles são melhores para serem comprados na safra. Primeiro porque são mais baratos, né? tá. No mês em que ele está em safra, por exemplo, a gente aí, a abobrinha esse mês está bem em conta, tomate também, porque setembro é o mês aí do início da safra desses alimentos. Então, você consumir, além deles estarem mais saborosos, inclusive, porque se é o mês de safra deles, a tendência é que eles tenham mais sabor do que nas outras safras que não são Ah, deles, né? E como eles são mais em conta, são mais baratos, então a gente aproveita, né, para poder realmente utilizar e evitar até o desperdício, como tem em excesso, evitar o desperdício de serem jogados fora, né? Quando não consumidos aí, quando não comprados pela população, que é o que não só o acontece na maioria das vezes. desperdício, não só o desperdício que a gente pode fazer dentro de casa, mas também a gente consumindo mais esses alimentos, a gente vai fazer com que ele não sobre tanto, né? E ele não seja Isso. desperdiçado dentro desses 27 milhões aí de alimentos que infelizmente acabam indo para o lixo. Entendi. Isso, Interessante. exatamente. Muito importante. Isso
Isso, muito importante. Isso é realmente muito importante. E outra coisa importante, que aí realmente vai de pessoa para pessoa, é na hora de comprar, né? Já é uma máxima, né? E já é bem divulgado por todo mundo que trabalha com comportamento alimentar, que é não vá ao supermercado com fome, a gente acaba comprando em excesso. E às vezes alguns desses alimentos também a gente acaba comprando em excesso, não consegue consumi-los no tempo de validade dele. Então, realmente é outra coisa que acaba indo para o lixo. Então, fazer um planejamento mesmo, né? Vai ao supermercado, se eu consumir, né, uma conta bem. Se eu consumir uma laranja por dia, então eu vou comprar 7 laranjas. Eu não vou comprar 10, né? Uhum. Mas Então, você está falando uma coisa super importante, né, Rô? Que é uma coisa que eu vi acontecer aqui em casa e eu acabei refletindo sobre isso. Que é aquela coisa, você vai no supermercado, vamos fazer a feirinha no supermercado, tá? Aí você compra abobrinha, brócolis, nananana, compra aquele monte de coisa e depois você fala, gente, né, para que ter tudo isso aqui se eu posso planejar melhor? Bom, essa semana eu vou fazer, sei lá, vou fazer uma cenoura, vou fazer um brócolis, vou fazer um repolho, e é isso que eu vou comprar, né? Porque no final das contas acaba realmente perdendo, né? Acaba perdendo e dá muito dó, dá muito dó a sim, gente com vê isso, né? certeza. Mas aí a gente fala da parte boa de ter as coisas em casa e para evitar o desperdício e transformar aquela alimentação, né? No meu site, durante bastante tempo, eu fui colunista de um jornal na cidade de Ubatuba durante muitos anos. Acho que foram 7 anos. Então, realmente, eu escrevi muitas matérias falando sobre desperdício e sobre como aproveitar os alimentos que a gente faz no dia a dia muitas vezes, porque aí a gente se planeja, mas às vezes sobra depois de feito, né? E aí, mesmo esse depois de feito, dá para aproveitar. Então, no meu site eu tenho a receita, por exemplo, de sobrou frango assado, vamos fazer um fricassê de frango, que fica muito bom. Ou então um frango no molho para comer com macarrão, também fica muito bom. Sobrou churrasco, vamos fazer um arroz cremosinho com o churrasco que sobrou. Ou então cozinhar o feijão com os pedacinhos do churrasco que sobrou. Então lá eu tenho bastante chefroberta.com.br, lá eu tenho bastante isso, por favor. Lá eu tenho bastante, Lu, receitas que falam sobre isso. Então tem várias receitas e dicas para reaproveitar. Outra coisa que é muito bom que eu não falei são sobre os caldos na hora dos temperos, né? Que a gente estava falando sobre tempero anteriormente. Aqui em casa eu faço muito caldo de frango, caldo de carne, caldo de legumes. Como a higienização dos alimentos, né? Todos os alimentos que chegam, eu faço a higienização de forma. Hoje eu tenho uma máquina de lavar que eu ganhei, que ela faz a higienização dos alimentos. Você viu? Mas o hipoclorito de sódio, né? A maioria das águas sanitárias que a gente compra hoje em dia, que tem atrás falando se pode fazer a higienização do alimento. E como faz, né? A quantidade correta de se fazer, tem no rótulo. Então, a gente faz a higienização dos alimentos aqui em casa, conforme o rótulo. E aí, todas as cascas eu guardo em saquinhos no congelador. E depois de um saquinho, mais ou menos assim, né? Umas 2 xícaras de cascas de legumes, até a da cebola, eu tiro aquela primeira casca, né? Que vem do mercado, o restante faço a higienização. Isso, aquela primeira fininha eu tiro, jogo fora, mas as outras, que às vezes elas vêm com umas 2 ou 3 camadas, eu faço a higienização na água sanitária e guardo no saquinho com casca de cenoura, com casca de todos os legumes e no congelador. E aí, quando tem mais ou menos umas 2 xícaras, eu faço caldo de legumes, coloco para ferver. E aí, aquele caldo eu também guardo em saquinhos, ou então em forminha de gelo também dá para guardar, para fazer o risoto, para fazer a sopa, para fazer o miojo saudável do meu filho, que ele adora macarrão fininho, ele chama de miojo saudável. Ai, que gracinha. E aí a gente faz, e faz também com o frango, né? Faz com os legumes, com
as cascas dos legumes, mas também faço com o frango, o peito de frango que cozinha, aquela água eu guardo também em potinhos ou então em forminhas de gelo, que aí na hora de cozinhar o macarrãozinho dele já tem ali. Gente, adorei essa ideia das cascas, porque realmente é uma coisa que vai muito para o lixo, né? E se a gente está falando aqui sobre organizar a alimentação do dia a dia, você deu a ideia da gente cozinhar os alimentos, deixar guardados, então a gente vai pegar essas cascas, vai deixar guardada, depois a gente vai fazer um caldo, porque faz uma super diferença, né, Rô? Faz, Assim, o faz. sabor é diferente. Eu lembro que quando eu comecei a fazer risoto, eu fazia aquele da receita da internet mesmo, que coloca o produto, aquele tabletinho lá pronto, né? Caldo quinoa, essas coisas. E, enfim, lá no começo, né? Aí depois eu comecei a fazer realmente com cebola, né? Colocar meia cebola, colocar alho, colocar o talo do alho poró, colocar uma Uhum. cenoura inteira para cozinhar. E o sabor do risoto ele fica realmente totalmente diferente, né? No, E uma totalmente. sopinha, né, gente? Que pessoa, que delícia. Deu Não, até água na boca. fica Ai, totalmente diferente. E até fazer um caldo, às vezes, vai cozinhar uma abóbora, use esse caldinho para cozinhar a abóbora e depois, legal, né, faz o legal. processo todo, fica muito legal e muito saboroso. Porque são essas pequenas coisinhas que a gente não, às vezes não dá tanto valor, né? Mas que realmente deixa o alimento mais palatável, né? Porque a gente busca isso, a gente busca palatabilidade. Então, a gente tem que aproveitar o Isso. máximo de coisas naturais possíveis para isso. Uhum. Nossa, fantástico, gente. Eu super amei todas as dicas, assim, Rô. Eu acho que você contribuiu para mudar bastante coisa, né, aqui sobre, minimamente sobre reaproveitamento. Eu vou entrar no seu site, porque assim, aqui em casa, é, o churrasco, eu só consigo fazê-lo acebolado no outro dia, né? Então, às vezes sobra, e aí a minha única ideia é fazer acebolado, ou colocar cebola roxa com tomatinho cereja e fazer aquele Uhum. misturão. Mas eu nunca fiz um arroz cremoso com o restinho das carnes Ah, do churrasco. Eu vou aprender, gente. Né? é muito bom. Confesso que aqui em casa já tem alguns anos que esse daí é a pedida predileta. Né? Eu, por muitos anos, gostei de colocar no feijão. Ah, no outro dia, Ah, na segunda-feira, eu vou fazer um feijão, coloco os restinhos do churrasco. Mas depois que eu aprendi essa do arrozinho cremoso, é a mais pedida. hum, delícia. E assim, arrozinho cremoso que dá para aproveitar o arroz que já está cozido também ou Dá. não? É uma outra coisa. Ah, Não dá para aproveitar também. É só usar uma base, dá para usar um caldinho se estiver congelado, dá para se congelar e usar um caldinho. Aí eu gosto de usar um queijinho parmesão, um pouquinho, às vezes até uma colherzinha de manteiga, para poder realmente dar uma cremosidade maior e fica muito bom. É lógico que se usar o arroz já pronto, ele não tem tanto amido ali, né? Porque o é. risoto ele fica Pra... mais cremoso pelo amido que a gente fica mexendo sem parar. Mas Uhum. dá para colocar um queijinho a mais ali, ele fica mais cremosinho. Às vezes até uma colherzinha ou duas de creme de leite também fica legal. E aí Mas ele vai você ficar muito bom. Mas você faz com arroz de risoto ou você pode, dá para fazer com arroz do cotidiano mesmo, assim, do dia a dia? Dá para fazer com arroz do dia a dia, sim, Lu. Dá para fazer. É lógico que com arroz de risoto fica realmente bem um risoto, né? Mas dá para fazer com arroz do dia a dia, dá para fazer com arroz pronto. É só ali colocar, né? Usar a criatividade e colocar ali um uma manteiguinha, um queijinho Hum, parmesão, que ele vai ficar bom. tá. Ô, Rô, a Duda falou aqui, e o vinagrete com feijão, gente? Essa Rô é cientista da cozinha. Conta pra gente, então. O que que é essa história do vinagrete com feijão, gente? Essa daí eu Feijão, aprendi com a feijão? minha avó. Ah, Essa daí eu aprendi com a minha avó no dia de feijoada. Ela fazia o vinagrete apimentado para comer com a feijoada com caldo de feijão. E ai, realmente fica que muito delícia. bom. Fica mesmo. Aham, entendi, fica mesmo, delicioso nesse vinagrete com feijão. Meu Deus do Uhum. céu, né? Muito bom, Rô, É muito bom mesmo. muito bom. Gente, Rô,
você quer falar mais alguma coisa? Acho que, assim, você falou muitas coisas legais. Quem entrou agora tá imperdível. Volta para assistir quando a gente publicar, porque eu acho que tá incrivelmente boa essa tua contribuição aí para a gente deixar a comida do dia a dia mais gostosa. E com certeza vai deixar. Ah, com certeza, eu tenho certeza disso. Acessem o site, ela tem bastante receitas práticas para o dia a dia. Se precisar de alguma dica, quiser alguma informação, é só me mandar no direct aí do Instagram que terei o prazer de responder. Muito bom. Rô, gente, alguém tem alguma pergunta, além, né, de falar sobre as peripécias da Rô, que ela realmente faz umas coisas assim, né, tá? Tem umas ideias incríveis aí, se alguém tiver alguma pergunta, enquanto a gente vai aqui encerrando, né, até para não tomar muito tempo, assim, né, da Rô aí, tá véspera de feriado. Mas, assim, de alguma forma, eu já queria te agradecer. Você é sempre muito solícita comigo, super carinhosa. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você. Aqui eu mato as minhas saudades, né, da nossa adolescência e principalmente aí do momento, né, que a gente tinha minha irmã junto com a gente. Então, para mim, enche meu coração assim de alegria ter você, porque você traz ela para mim, né? Com certeza. E super obrigada pela tua contribuição super valiosa. Aprendi muitas coisas, espero que o pessoal também tenha aprendido. E só tenho a agradecer. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. É sempre muito bom poder contribuir de alguma forma e estar um pouquinho mais perto de você, mesmo que a distância, para, como você falou, né, para trazer de volta a Lu aqui com a gente. Uhum. Muito bom. Rô, um super beijo para você, para tua Outro. família e bom feriado. E vamos seguir a chefe Roberta, por favor, né? Já vão lá no Instagram dela, já segui-la e no site também. Vamos aproveitar e vamos divulgar o que é bom. Muito Tá obrigada. bom. Beijo em Um todos por aí, beijo. Lu. Tchau, tchau. Tchau.